A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em Estudo Bíblico Mateus e Estudo Bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, fala através de mim nesse estudo de hoje, Senhor. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Vai abençoando-nos, Senhor, com sabedoria, discernimento, Senhor. Abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos verdadeiramente ler e compreender a sua mensagem. Revela-nos aquilo que foi escondido do mundo, Senhor, e que cada dia mais nós tenhamos revelação da sua parte, Senhor. Usa, Senhor, minha voz, meu lábio, a minha vida, Senhor, para evangelização, para a transmissão das boas novas do reino, Senhor. E que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Pai. Nós te adoramos, nós te bendizemos e nós te louvamos e adoramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos Marcos, capítulo 10, dos versículos de 1 a 12. Vamos falar sobre o divórcio. Deixo para vocês como indicação aqui no canal o estudo bíblico em Mateus, no capítulo 19, dos versículos de 1 a 12. Deixo também como leitura complementar o livro de Lucas, no capítulo 16, versículo 18. Amém? Sem mais delongas, vamos lá. Marcos, capítulo 10, versículo 1, diz assim: E, levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Em João, capítulo 10, versículo 40, diz assim: Ele voltou de novo para o lado leste do Rio Jordão. Foi para o lugar onde João Batista tinha batizado antes e ficou lá, né? Nós vimos no estudo anterior que falava sobre os escândalos, né? E falando, se sua mão te escandalizar, corte-a, né? E lance-a fora, né? Corte-a, melhor para ti entrar na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, certo? E ali, o Senhor, levantando-se dali, foi para a Judéia, né? Além do Jordão, onde o Senhor tinha sido batizado, né? Que a gente viu aqui em João 10:40. Foi para o lugar onde João Batista tinha batizado antes e ficou lá, né? E ensinando aquela multidão, né? Ele ficou ali ensinando a multidão como já era de costume ele fazer. Versículo 2. E, aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o: É lícito ao homem repudiar sua mulher? Vamos analisar aqui, amados, essa pergunta dos fariseus. Primeiro, né? A gente vê que fala tentando. O que quer dizer esse termo tentando? Tentando contra o nosso Senhor Jesus, né? Quando alguém tenta a gente, é tentando, né? Tenta a gente tentando, mas vamos ter compreensão, né? Vou tentar falar da forma mais simples possível para que a gente possa entender. Quando há uma tentação, o ato de tentar é fazer com que nós venhamos a praticar algo, a fazer algo que, a grosso modo, era algo que a gente não queria fazer, né? Porque se fosse algo que a gente quisesse fazer, não seria uma tentação, certo? Então, a tentação é o ato de fazer algo que a gente está evitando fazer, né? Fuja da tentação, né?
Então, é algo que a gente não quer fazer e aparece alguém que se propõe a nos tentar, né, a irmos contra aquilo que estamos evitando. Eu parece que eu dei uma volta, mas vamos entender nesse momento nisso, né? Então, aqueles homens, né, os fariseus, estavam tentando fazer com que o Senhor Jesus falasse algo, né, que pudesse vir a levantar uma prova, eles pudessem levantar uma prova contra o Senhor Jesus. Aqui nós vimos que o Senhor Jesus estava onde? Da além do Jordão, vimos lá em João 40, próximo onde João Batista batizava, certo? E quem foi João Batista? João Batista foi o mensageiro de Deus que veio, né, antes do Senhor Jesus para anunciar a sua vinda, né? Ele anunciava a mensagem de arrependimento: arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados, e aquele que virá após mim batizará vocês com... Eu batizo com água, e aquele que virá após mim batizará com fogo, e eu não tenho nem o quê? Eu não sou digno nem de desamarrar as cordeias, enfim, não sou nem digno de desamarrar, desatar, né, as correias das suas sandálias, né? E o que aconteceu com João Batista, amados? João Batista foi preso pelo rei Herodes, né, o governador Herodes, né? E por quê? João Batista, ele denunciava muito dos atos cometidos pelo próprio Herodes, né? Ele denunciava os atos errados, né, pecaminosos, cometidos por Herodes. E dentre um desses fatos, né, era a respeito do casamento de Herodes com Herodias, que tinha sido esposa do irmão de Herodes, né, Filipe, né? Então, o rei Herodes mandou prender a João Batista. E depois, o que aconteceu? João Batista foi morto na prisão, a mando de Herodes. Por quê? Numa festividade que está... É para falar assim, bem rápido, né, para a gente não demorar muito. Em uma festividade, a filha de Herodias dançou para o rei Herodes, e ele se alegrou de tal modo que prometeu a ela que qualquer coisa que ela pedisse, nem que fosse metade do seu reino, ele daria a ela, né, para ela. E a filha de Herodias perguntou à mãe, né, o que ela pediria, e aí a mãe, a Herodias, pediu o quê? A cabeça de João Batista num prato, né? E aí Herodes, não podendo voltar atrás na sua palavra, né, mandou que João Batista fosse morto. Então, a grosso modo, a gente vê João Batista foi morto por denunciar, né, ao Herodes e falar a respeito do casamento que era ilícito, né? Era contra a lei ele casar com Herodias, uma vez que Herodias tinha sido esposa do seu irmão, do irmão de Herodes, Filipe. Então, falando sobre a instituição matrimonial ilícita, né? Contra a lei. Aqui, os fariseus estavam tentando ao Senhor Jesus, perguntando a ele a respeito do quê? Do divórcio. É lícito ao homem repudiar sua mulher? Né? Então, está na lei, né? Está na lei poder repudiar, quer dizer, se divorciar da sua mulher? Sabendo eles que, por motivos parecidos a respeito do divórcio, da separação, João Batista tinha sido morto, nós sabemos que aqui nesse contexto nós poderíamos entender o quê? Que se o Senhor Jesus falasse de alguma maneira parecida com João Batista, uma vez que o João Batista foi preso e morto, né, por falar a respeito disso, o Senhor Jesus também poderia o quê? Ser também preso e morto. Então, os fariseus ali estavam tentando o quê? Levantar provas contra o Senhor Jesus. Aqui eles não verdadeiramente queriam saber a resposta de uma pergunta difícil. Se para nós hoje, crente, a questão do divórcio ainda é algo muito polêmico, por assim dizer, imagina há quase 2000 anos atrás, né? 2000 anos atrás, né?
O quão complicado era 1000 vezes mais ainda, né? Não estou dizendo que a palavra do Senhor, vamos ter discernimento ao que eu quero dizer, mas não estou dizendo que a palavra do Senhor se modifica com o tempo. Eu quero dizer que o andar dos séculos, né, dos 2 milênios, a nossa sociedade se modificou a tal ponto que coisas que nós, como cristãos, repudiamos como pecaminosos, por estar cada dia mais presente ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, de certa forma, nós não nos surpreendemos mais quando tais coisas acontecem. Ainda que não venhamos a nos surpreender, ainda devemos ter postura para o quê? Para defender aquilo que nós acreditamos, a defender aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Então, hoje, você vê um cristão se divorciando, não vai causar tamanho estranhamento como na época em que a época de Jesus, a época de Moisés, em que as pessoas o quê? Se divorciavam, né? Que os homens repudiavam suas mulheres e davam a elas o quê? Uma carta de divórcio. Então aqui eles estavam o quê? Eles não estavam querendo saber uma resposta difícil, mas eles estavam tentando ao Senhor Jesus, tentando alguma forma levantar uma prova contra ele, né? Versículo 3: Mas ele, o Senhor Jesus, respondendo, disse-lhes: Que vos mandou Moisés? Né? Aqui eles perguntaram ao Senhor Jesus: É lícito ao homem repudiar sua mulher? Aí o Senhor Jesus respondeu a pergunta deles com outra pergunta. Eles, fariseus, né, tinha também os mestres da lei, que também tinham alguns que não criam no Senhor Jesus, eles tinham o quê? Um conhecimento da lei mosaica, um conhecimento das escrituras sagradas. Então, eles, entre aspas, sabiam a resposta de Moisés para essa pergunta. E aí o Senhor Jesus não respondeu de imediato, ele respondeu a pergunta deles com uma outra pergunta, dizendo: Que vos mandou Moisés? Né? Uma vez que os judeus, né, da época, os fariseus, os mestres da lei, né, eles seguiam o quê? Os mandamentos, as leis entregues por Moisés, né? Dadas por Deus e entregue ao povo através de Moisés. Versículo 4. E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar sua mulher, né? Perdão, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Então, eles responderam com conhecimento acerca das leis mosaicas, né? Lá em Deuteronômio 24, versículo de 1 a 4, diz assim: Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio. Ele-o dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer, ele fizer escrito de repúdio, ele-o der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é a abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, né? Amados, aqui Moisés fala, né, sobre acerca do divórcio, né, permitindo neste caso, né, permitindo que haja sim o divórcio, né, entre o homem e a mulher, sendo que uma vez que essa mulher se casasse de novo, ela se tornava impura para o marido, o primeiro marido que a repudiou.
Se atentarmos, amados, para o versículo 1, vou ler novamente o versículo 1 com vocês, vamos ver o termo coisa feia, né? Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio. Ele lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Esse termo coisa feia, há duas interpretações na época do Senhor Jesus para que esclarecesse, entre aspas, aos judeus acerca de quem poderia, né, se divorciar, né? Então, duas escolas bíblicas, né, de interpretação bíblica judaica predominavam na época do nosso Senhor Jesus, né? Então, nessa época, havia duas interpretações para esse termo coisa feia. Um era de Shammai, que era rabino, interpretou que esse termo ele referia-se à imoralidade sexual, podendo ter sido cometida tanto antes como depois do quê? Do casamento. Ou a mulher, esposa, né, que tinha um comportamento social, por assim dizer, indecente, inconveniente, não sei, podendo não ter sido o quê? Ter sido cometido um ato sexual propriamente. Então, ela tinha uma postura imoral, indecente, entende? Mesmo que ela não tenha cometido um ato sexual de traição com outros, né, com um relacionamento extraconjugal, né, propriamente dito, esse comportamento indecente poderia ser algo que o homem interpretaria como coisa feia, né? E vir ao quê? A repudiar, a querer se divorciar daquela mulher. Esse rabino, né, Shammai, tinha uma visão mais restrita acerca desse termo, dessa palavra, né? Coisa feia, não sei. Já uma outra interpretação era de Hillel, que era outro rabino, que foi o avô ou o pai de Gamaliel, né? Que Gamaliel ele era mestre do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo cita, né? Que ele cita Gamaliel, né? Algumas das suas cartas, em Atos, se eu não me engano. Do apóstolo Paulo dentro da religião judaica, né? Então ele era mestre mestre de Paulo dentro do judaísmo, né? Interpretava de que esse termo, palavra coisa feia, né? Era qualquer coisa que incomodasse o marido. Então, permitindo assim que os seguidores dessa interpretação da escola de Hillel, né? Por assim dizer, a se separar por qualquer motivo. Qualquer motivo, eles achavam motivo para se separar, mesmo que por menor que seja o motivo. Ah, a minha esposa acorda, vou dar um exemplo bem bobo. A minha esposa acorda de mau humor todos os dias. E eu já não quero mais estar casado com ela porque todos os dias ela fica de mau humor. E aí, o que acontece? Ele vai e acha nisso motivo para se divorciar, né? Então, continuando. Então, eles responderam ao Senhor Jesus: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Então, na lei mosaica, Moisés permitiu que o homem se divorciasse. Só que aí o Senhor Jesus responde. Versículo 5. E Jesus respondendo disse-lhes: Pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento, né? Então, pela dureza, pela rebelião do homem, Moisés escreveu o quê? Este mandamento permitindo que o quê? Que o homem se divorciasse, né? A dureza do coração deles, né? Foi uma concessão à obstinação humana, em que em que a rebelião humana, né, estava mudando o foco do quê? Dos planos divinos, né? Dos planos de Deus. Os planos de Deus não era que o homem e a mulher se divorciassem, uma vez que eles entrassem no laço do matrimônio, se tornassem uma única criatura perpetuamente, até o final da vida, né? Dos dois ou de um, né?
Não vou falar agora a respeito de viuvez, mas estou falando a respeito do divórcio. Versículo 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Vamos dar uma olhada lá em 1 Coríntios 6,16, que diz assim: ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Amados, há uma série de pecados que nós podemos cometer no âmbito, que eu posso dizer, fora do corpo, âmbito espiritual, por assim dizer. Eu estou tentando usar assim uma forma bem simples para falar, mas saibam que a gente precisa discernir muito mais, precisa muita revelação em cima desse ensinamento, tá? Mas de uma forma assim de falar fácil, né? Simples, para que possamos compreender essa mensagem, é que nós temos uma série de pecados que cometemos fora do nosso corpo, fora de contaminarmos o nosso corpo, por assim dizer. Quando nós mentimos com os lábios e falamos, mas aquilo não nos contamina o nosso corpo. Claro, nós estamos pecando, né? Quando nós cometemos, vou dar um exemplo, um assassinato. É algo que você está cometendo e infringindo ao corpo do outro. Mas o único pecado, amados, que pode nos tornar impuros, né, que vai diretamente na nossa carne, né, é o ato sexual. É o ato cometido contra o nosso próprio corpo, por assim dizer, né? Vou ler de novo para vocês. 1 Coríntios 6, versículo 15. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Então, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo, né? Então, quando nós seres humanos, nos rendemos, né, a uma pessoa espiritualmente falando, né, e fisicamente falando, nós nos unimos a essa pessoa e nós nos tornamos o quê? Uma só. Por isso, quão sagrado é o matrimônio. Quão sagrado é você permitir-se a estar, né, nessa situação, ao ato sexual, por assim dizer, com o seu marido, com a sua esposa. Por quê? Porque vocês se tornam um. Entende? Então, vocês precisam ter toda uma estrutura em volta de vocês que permitam que, a partir daquele ato, vocês construam uma vida juntas, né? Juntos, porque vocês deixam de ser dois e se tornam um. Então, essa é a sacralidade do matrimônio. Quão sagrado é o matrimônio? Por quê? Assim como nós nos unimos, falo para as pessoas que são casadas, claro, com o seu marido ou com a sua esposa, nós espiritualmente falando fazemos parte do corpo de Cristo aqui na Terra. Então nós, com Cristo, né, somos um, espiritualmente falando. Então, se nós somos parte do corpo de Cristo aqui na Terra, nós não podemos pegar uma parte do corpo de Cristo e deitá-lo com uma meretriz, por assim dizer. Entende? Por quê? Porque nós fazemos parte do corpo. Eu sou um pedacinho do dedinho do pé. Eu sou a pontinha do nariz do corpo de Cristo espiritualmente falando. Aí eu vou lá e cometo o pecado do adultério com uma meretriz,
Eu não sei qual o masculino de meretriz, então me perdoe. Aí, brincadeiras à parte, né? E eu me deito. Então é como se você pegasse, espiritualmente falando, um pedaço de Cristo e se deitasse com uma prostituta, com uma meretriz, né? Então, essa é a sacralidade, a importância, né? O consagrado é o matrimônio. Em Efésios 5,31 diz: como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Novamente, voltando ao pensamento de que quando você se casa, é necessário toda uma estrutura para que os dois tenham uma vida em conjunto a partir do matrimônio, uma vez que eles não são mais dois, são um. Então, se você se dar em um relacionamento, por assim dizer, mas depois vai um para cada casa, né? Está indo contra o que era para ser, né? Porque era o quê? Você tem que deixar o seu pai, a sua mãe e unir-se com a sua esposa. Então você não é mais, claro, vamos ter discernimento. Nós, nas nossas relações familiares humanas, nós continuamos sendo filhos do nosso pai, da nossa mãe para sempre. Mas a nossa responsabilidade social, por assim dizer, maior passa a ser esposa e marido. Entende? Então, há a necessidade de o quê? De estabelecer responsabilidades de acordo com os nossos atos. Se a gente quer se unir a uma pessoa, temos que ter o laço do matrimônio e responsabilidades. Nós devemos o quê? Assumir responsabilidade aos nossos atos, né? E deixar os laços de pai e mãe e unir-se com a esposa, marido, né? Versículo 7 novamente e 8. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Então aqui o Senhor Jesus ensinando, né, que ali as pessoas, né, o casal deixa de ser dois para passar a ser uma só carne, né? Gênesis 1:27 diz: assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus, ele os criou homem e mulher. Vamos pensar na Trindade, em que na Trindade há o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles estão unidos, né? São três pessoas, mas um só Deus, né? Então há essa união, uma união que o quê? Que não se separa, triuno, três em um. Nós fomos criados ao quê? O homem e a mulher, né? Foram criados o quê? Parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher, parecidos com Deus. Então, quando o homem e a mulher se unem, eles têm que ser igual à Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, unidos, não se separam, se tornam um. Então, aquele que um dia, o marido, vou dar o exemplo, José. Um dia José foi filho de pai e mãe, né? E Maria, que era filha de pai e mãe. Vou dar assim um exemplo bobo. Só que aí José se casa com Maria. Então eles deixaram os pais, deixaram as mães e se tornaram um só. Hoje já não é mais José e Maria, mas agora é um só. É Jomar. Vamos botar um nome de casal, Jomar ou Major. Brincadeira essa parte. Descontrair um pouco, porque é bem complicado o ensinamento de hoje, né? Então, eles se tornam o quê? Um. Então, se somos a imagem e a semelhança de Deus, assim como a Trindade não se separa, é triuno, nós também o quê? Quando entramos no laço do matrimônio, devemos ser somente um e não nos divorciar. Em Gênesis 5:2 diz assim:
Deus os criou homem e mulher e os abençoou e lhes deu o nome de humanidade. Também em Gênesis 2:24 diz: É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Novamente, uma só pessoa eles se tornam, né? Uma só carne, né? Então, sendo os dois uma só carne, não permita-se a entrar qualquer coisa que contamine essa carne, né? Essa unidade entre vocês dois, né? Entre o casal. Versículo 9: Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, o casal, né, que Deus uniu, né? Quando você se casa, tem o casamento civil e o casamento religioso. Tem pessoas que casam só no civil, mas ainda no civil é diante de Deus, uma vez que Deus é onipresente. Então, Deus está presente em todos os lugares. Mesmo que a gente queira, por assim dizer, se esconder de Deus, ainda que eu vá no mais profundo do oceano, ainda que eu pegue um foguete e vá no mais profundo do céu, né? Vou para o espaço, eu não conseguiria me esconder do Senhor. Eu posso procurar a maior Alpe de uma montanha, me enfiar dentro de uma caverna. Ali o Senhor me encontra. Então, mas eu casei só no civil, no caso do religioso. Mesmo assim, você estava na presença de Deus. Então, não tem para onde você fugir. Então, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Que homem? Nem mesmo o marido e a mulher, entende? Não, mas uma terceira pessoa vai tentar separar? Não, não, que não separe o homem, nem uma terceira pessoa, nem uma quarta pessoa, nem mesmo as pessoas envolvidas dentro do matrimônio, que eu quero dizer, o marido e a esposa. Então, não pode o quê? Se divorciar. Versículo 10, vamos continuar, né? Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Versículo 10. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo, né? Os discípulos, por várias passagens, nós vimos que o quê? Que quando eles talvez não compreendessem o que o Senhor Jesus estava ensinando na multidão, né? Eles perguntavam em particular ao Senhor Jesus para que explicasse a eles, né? E aí o Senhor Jesus ia em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: Qualquer que deixar a sua mulher e se casar com outra, adultera contra ela, né? Deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Então, o homem e a mulher, né, que se divorciam e se casam novamente, são culpados do pecado de adultério. Versículo 12. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Então, se a mulher deixar o seu marido e casar-se com outro, vai ser culpada do pecado de adultério. Então, amados, na época da lei mosaica, Moisés permitiu ao homem, por assim dizer, entregou essa lei. Quando eu falo, Moisés permitiu, tenhamos discernimento para compreender os planos. O plano divino é o que? Nós vimos em Gênesis. Deus os criou homem e mulher e os abençoou e lhes deu o nome de humanidade. Gênesis 1:27. Assim Deus criou os seres humanos e eles criou parecido com Deus. Eles criou o homem e mulher. E por isso que o homem, Gênesis 2:24, deixa seu pai e a sua mulher e sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Então, os planos de Deus eram o quê? Para que o homem se unisse à mulher e se tornassem um só. Mas pela rebelião, pela dureza do coração dos seres humanos, Moisés entregou a lei permitindo que o homem repudiasse, se divorciasse da sua esposa, dando a ela uma carta de divórcio. Por quê? Porque os seres humanos têm a tendência de querer fazer o que lhe apraz, o que o que vem a ser o desejo do seu coração.
Nem sempre, amados, o desejo dos nossos corações estão de acordo com a vontade e os planos de Deus para a nossa vida. Mas nós devemos ter o discernimento que os planos de Deus são maiores que os nossos, entende? Que as coisas que Deus faz para nós é para melhor. Por quê? Porque Deus conhece o futuro. Deus conhece todas as coisas, sabe? Quando nós, amados, vamos ter o discernimento. Como eu estou falando algo assim acerca do divórcio, vamos ter um discernimento porque é algo muito complexo, né? Mas vamos ter o discernimento de compreender. Pela dureza do coração do homem, muitas das vezes ele tem desejos que vão contra os planos de Deus, certo? O Senhor proibiu que a Adão que o quê? Que comesse do fruto proibido no jardim do Éden. E foi lá Eva e comeu do fruto e ainda deu a Adão. Então, quando Eva, mesmo, mas ela foi tentada pela serpente, mas ainda assim ela se sentiu, entre aspas, no direito. Vamos ter o discernimento. Estou passando uma pincelada em algo que é muito complexo. Estou dando uma pincelada em algo muito complexo. Então, tenhamos o discernimento em nome de Jesus. Então, Eva se sentiu no direito, por assim dizer, de comer aquele fruto que Deus o proibiu. Então, por vários exemplos na humanidade, os seres humanos teve um pensamento, como posso dizer, antropocentrismo, em que o homem se coloca como centro do universo. Nessa visão antropocentrista, por assim dizer, é que o homem acredita que o mundo gira em torno de si. Então, o meu desejo, aquilo que eu quero, eu faço, né? Mesmo que vá contra, até mesmo contra Deus. Mas o Senhor Jesus, ele nos deu o quê? 2 mandamentos, que foram, lá em Mateus 22, 37 a 39, diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Amados, se nós verdadeiramente amarmos o Senhor, nosso Deus, com todo o nosso coração, com toda a alma e com toda a nossa mente, nós vamos o quê? Obedecê-lo. Qual é o maior sinal de amor que a gente pode dar a Deus? É a obediência. Nosso Deus é merecedor de todo o amor. Nosso Deus é amor. E ainda que a gente venha amar com todo o nosso coração, os seres humanos são limitados. Então, a gente não consegue demonstrar a Deus nem 0,0001% de todo o amor que nós deveríamos dar ao nosso Deus. Então, qual é o maior exemplo de amor que a gente pode dar ao nosso Senhor? É obedecê-lo, é a obediência à vontade dele. Então, a gente pode pensar, poxa, eu quero fazer isso, eu posso. Não. A gente tem que pensar, poxa, eu quero fazer, mas será que meu Deus quer que eu faça isso? Será que o meu Deus tinha planos que eu realizasse isso na minha vida? A gente tem que parar e pensar e conversar com o Senhor a respeito do que a gente faz. A gente tem que deixar verdadeiramente Deus reger a nossa vida. Como assim? A gente fala, mas Deus é o meu rei, Deus é o meu salvador. Mas a gente faz os planos. Eu sei que é difícil. Eu estou falando aqui como um ensinamento para a nossa vida, né? Mas vai ser difícil na nossa caminhada. Então, a gente tem que fazer os planos. Senhor, eu posso ir em tal lugar? É da sua permissão estar em tal lugar? Senhor, esse pensamento que eu estou tendo, esse desejo, é de acordo com os seus planos? E essa é a importância de estarmos sempre buscando a Deus na palavra. Por quê? Como a gente vai ter, entre aspas, um conhecimento maior da vontade de Deus? É tendo acesso na palavra dele. Nós temos a Bíblia Sagrada hoje.
Hoje a Bíblia, antigamente, as escrituras sagradas tinham que abrir aqueles pergaminhos, não sei se o termo é esse, tá? Aqueles pergaminhos enormes, né? Aqueles livros, rolos de livros, aquelas coisas enormes para poder consultar a palavra de Deus. Hoje nós temos a palavra de Deus no acesso no celular, uma tela pequena. Ali a gente pode acessar toda a palavra de Deus, entende? Então, hoje a gente não tem, entre aspas, a desculpa de falar que somos ignorantes na palavra de Deus, uma vez que nós temos um acesso fácil, né, a ter acesso à palavra de Deus. Então, nós precisamos verdadeiramente buscar a Deus na palavra todos os dias para ver se a vida que a gente está tendo é condizente, né, com a fé que nós professamos em Jesus. Então, quando a gente ama o nosso Senhor, nosso Deus, com todo o nosso coração, com toda a alma e com toda a mente, nós o quê? Nós obedecemos. Obedecemos às suas leis, seus mandamentos, a sua palavra. E vivemos assim, né? Quando a gente pensa em pecar, pensa em fazer algo que transgride a palavra de Deus, a nossa mente, o Espírito Santo, o que nos toca para entender e sentir aquele ardor no peito que fala, poxa, pequei. Nossa, não devia ter feito isso, não devia ter falado isso. Então você se sente mal. O Espírito Santo te dá essa revelação que você, poxa, não devia ter feito. E aí você se sente mal. Por quê? Porque você ama o Senhor com a sua mente, com a sua alma e com o seu coração. Entende? E o segundo mandamento é o quê? É amar os outros como você ama você mesmo. Quando, amados, todos os mandamentos, não matarás. Se você se ama, você não quer ser morto, você não vai matar. Não adulterarás. Mas eu não queria, jamais vou querer que o meu cônjuge, meu marido, minha esposa me traia. Então, se você jamais quer esse sentimento de traição para si, você jamais vai trair. Não cometerá, não dará falso testemunho. Imagina, eu estou andando na rua, de repente me prendem porque pessoas falaram que eu estava em parceria em um assalto lá na rua tal, sendo que eu não fiz nada. Então eu vou me sentir mal pelo aquele falso testemunho contra mim, sabendo que eu jamais ia querer que dessem falso testemunho a respeito de mim, eu jamais vou dar um falso testemunho acerca de alguém, né? Ô Senhor, tem misericórdia de nossas vidas, né? Então, nós vamos amar o outro como a gente ama a gente. Aquilo que a gente não deseja para nós, não vamos fazer o outro, uma vez que nós amamos eles como nós nos amamos. Então, se uma pessoa se divorcia de outra, você, no seu âmago, quando você se casa, né? Acredito eu que nenhum ser humano, em sã consciência, vai se casar pensando no divórcio. A não ser que você faça um plano mirabolante, que você quer se casar com alguém que tenha um poder aquisitivo muito grande, e aí você quer casar para se divorciar e ficar com metade dos bens dessa pessoa. Ok, há essa possibilidade? Mas aqui a gente não está falando a respeito desse tipo de pessoa. A gente está falando a respeito dos cristãos. Os cristãos que verdadeiramente estão tentando o quê? Amar o nosso Deus, amar o Senhor, seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente, né? E amar os outros como a nós mesmos. Então aqui a gente está falando acerca dos cristãos verdadeiros que verdadeiramente querem compromisso com Deus. O cristão que verdadeiramente quer um compromisso com Deus, quer ter uma vida de obediência, vai o quê? Se aprofundar no conhecimento da palavra antes de tomar grandes decisões. Entende? Então, antes de você se casar, é necessário, sabendo a sacralidade, a santidade, a importância do casamento, o consagrado é o matrimônio para Deus, você tendo verdadeiramente um desejo de ter um compromisso com Deus, o que você vai fazer? Você vai estudar a pessoa, entre aspas. Você vai buscar informações a respeito dessa pessoa. Você vai conhecer a família dessa pessoa. Você vai conhecer a índole dessa pessoa. Mas tem muitas pessoas que enganam, que fingem, que enganam as pessoas, que antes do casamento é de um jeito, aí depois do casamento se tornam totalmente diferentes. Amados,
Se verdadeiramente você tem um compromisso com Deus e ora a Deus a respeito da pessoa, Senhor, é da sua vontade que eu case com essa pessoa, é da sua vontade que eu esteja entrando para essa família, é da sua vontade. Se você verdadeiramente tem um coração sincero para com Deus, o Espírito Santo, Deus, vai te revelar totalmente o caráter da outra pessoa. Se essa pessoa verdadeiramente é cristã, está que nem você nessa caminhada de santidade, tem um coração reto para com Deus, Deus vai revelar a você que essa pessoa é a pessoa correta. Mas se você tiver o coração sincero para com Deus, mas se essa pessoa não tiver de acordo com Deus, o Espírito Santo vai te revelar nos menores detalhes. Ah, mas essa pessoa foi grossa nesse sentido aqui. Ah, mas essa pessoa maltrata os pais. Ah, mas essa pessoa tem uma postura fora de casa, tem uma postura, dentro de casa tem uma outra postura. Então, nos mínimos detalhes, o Espírito Santo vai te revelando quem essa pessoa verdadeiramente é, amados. O casamento é algo muito sagrado, é algo para a vida toda. Nós não podemos entrar num casamento sem informações, entende? Vamos imaginar um navio, vamos pensar num navio. Antes de você entrar no navio, você vai pesquisar. Ah, quantas vezes esse navio já embarcou passageiros? Quantas viagens esse navio fez? Já aconteceu algum tipo de acidente com esse navio? Esse navio tem algum tipo de manutenção? Aí quando você olha a embarcação, você olha em volta, você quer saber quem é o capitão, se ele tem experiência, quem é a tripulação. Eu não sei vocês, amados, mas se vocês não olham esses pormenores, esses detalhes, antes de entrar num barco, antes de entrar num carro, vou pedir um Uber, um aplicativo. Deixa eu ver quantas avaliações esse motorista tem. Deixa eu ver a nota. Poxa, a nota dele é 1.3. Você vai entrar nesse carro? Amados, nós devemos ter discernimento quanto às coisas da nossa vida. A gente não está aqui nessa vida simplesmente para deixar a vida nos levar e que a vida nos leve e vivermos uma vida sem preocupações. Nós somos o quê? Vigilantes. Simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, nós devemos estar sempre atento, né? Não julgando, mas atento a cada detalhe. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus está voltando. E se a gente não cuidar dos mínimos detalhes, pode acontecer que o Senhor Jesus venha e nós não sejamos um dos que vai subir com ele para encontrar-se, né? A igreja se encontrar nos céus com o Senhor Jesus. É melhor nós entrarmos no reino de Deus, no reino dos céus, por nos preocuparmos demais do que a gente ficar relativizando. Não tem problema isso, não tem problema aquilo, não tem problema aquilo outro, e ficarmos. Entende? Então, jamais entre num barco sem que você saiba a procedência dos materiais, sem saber quem está pilotando. A nossa vida tem que ser regida pelo nosso Deus, pelo Deus Altíssimo, pelo Deus vivo. Entende? Então, você não vai deixar a direção da sua vida, que está nas mãos de Deus, e tomar decisões pela carne, pelas suas próprias decisões, e tirar a direção divina, os planos de Deus para a sua vida, por o quê? Para dar lugar, ocasião ao pecado. Entende? Permitindo que o pecado direcione a sua vida de acordo com os prazeres da carne. Eu posso, eu quero, eu faço, eu mando. Amados, eu ouço tantas pessoas assim, com umas visões de falando, porque eu posso, eu quero, a vida é minha, no final da vida vai ser eu e eu. Amados, nós não podemos nada. Mas esse final de semana eu vou causar tudo, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Se Deus não quiser, no estalar de Deus, Deus pode fazer. O final de semana vai começar na sexta-noite, sexta de manhã você nem acorda. E aí? Que poder você tinha para dominar a sua vida? Que poder você tem? Faz aí seu cabelo se tornar branco, faz o seu cabelo voltar a ser preto, castanho. Entende? Vamos ter discernimento para compreender, mas todo o poder vem de Deus. Entende? Nós, como seres humanos, não podemos nada. O mais inteligente e sábio, por assim dizer,
é o quê? Continuarmos nos planos divinos para a nossa vida. Por quê? Porque são melhores e maiores do que os nossos. Em Gálatas 5,13 diz: porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, né? Nós somos livres do quê? Do poder do pecado sobre a nossa vida. O pecado não tem mais poder sobre nós, entende? Uma vez que todos os nossos pecados, né, foram o quê? Foram consumados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus se deu como sacrifício, Deus Pai enviou o seu Filho primogênito para morrer e padecer o quê? Pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus nenhum pecado cometeu. Então ele ofereceu ele é o nosso único e suficiente Salvador. E ele ofereceu o quê? Um sacrifício perfeito pelas nossas vidas. Então, nós fomos chamados para sermos do Senhor Jesus, para sermos o quê? Livres do poder do pecado. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Ah, mas agora somos livres do poder do pecado. E se a gente usar dessa liberdade para fazer qualquer coisa, nós vamos fazer o quê? Deixar que a natureza, que a carne nos contamine de novo e nós vamos voltar para onde o Senhor Jesus nos tirou. É como se a gente estivesse numa gaiola, em que essa gaiola, ali a gente praticava toda a imundícia do mundo, sabe? E nós estávamos sendo mortos como bois indo para matadouros, sendo mortos, né? Pela consequência do pecado. O Senhor Jesus apareceu, teve misericórdia, abriu a gaiola e tirou a gente de lá. E aí a gente, nessa liberdade do poder do pecado, pensa: agora eu sou livre, posso fazer tudo. E volta a fazer tudo aquilo que a gente fazia antes. É como se a gente voltasse com os nossos próprios pés para dentro da gaiola e se trancasse de novo. Entende? É como se a gente pegasse todas as leis mosaicas, permitiram que o povo compreendesse o pecado, uma vez que a lei passa a ter o que? A transgressão da lei. Como você sabe o que é certo e errado? O que é certo? Como você sabe o que é errado? Quando alguém te ensina o que é certo. Uma vez que você sabe o que é certo, e faz outra coisa, você está cometendo o errado. Entende? Então, mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. 1 Coríntios 10, 23 a 24 diz assim: alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros, né? Nós somos livres do poder do pecado. Podemos fazer tudo, sim, mas nem tudo nos convém. Nem tudo convém um cristão, um verdadeiro cristão, estar cometendo, estar inserido dentro de contextos e coisas e ambientes que desagradam ao nosso Deus. Nós somos livres? Sim, mas devemos trabalhar essa liberdade para as coisas de Deus e não para as coisas da carne. Em Gênesis 2, 18 a 24, fala como Deus criou a mulher, né? Depois dei uma lida. Gênesis 2, 18 a 24. Em Mateus... ok. Agora, amados, eu vou dar, a partir daqui, uma possibilidade de divórcio. Vamos terminar aqui. O estudo de hoje a respeito do divórcio está decretado que encerra-se aqui. A partir deste momento, eu vou falar para vocês uma interpretação minha do qual seria uma possibilidade de divórcio. Então, teremos discernimento a compreender o que eu quero passar nesta mensagem. Amados, vamos pensar em um contexto de divórcio, né, de matrimonial, em que uma das partes corre risco imediato de vida.
pensando no nosso contexto atual. Vamos ter o discernimento. O Senhor Jesus diz o quê? O que Deus uniu, o homem não separe. Então, não se deve divorciar. Amém? Mas vamos pensar num contexto na nossa sociedade atual em que um dos cônjuges, marido ou mulher, dentro do seu laço matrimonial, corre um risco imediato de vida. Primeiro, se você verdadeiramente tem o encontro real com Deus, entrega a sua vida a Deus, eu creio que o quê? Que Deus pode proteger essa pessoa dentro do seu laço matrimonial. Eu creio nisso. Deus pode estar guardando. Se você é verdadeiramente sincero para com Deus, ou talvez a gente não sabe os planos de Deus, mas eu creio que Deus pode nos proteger. Lá no Salmo 11, que eu vou ler com vocês, o estudo de hoje ficou um pouco longo, mas é importante dissecarmos algumas coisas aqui. No Salmo 11 diz assim: No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Como dizeis a minha alma, fugir para a vossa montanha como pássaro. Né? Se nós confiamos no Senhor, como nós podemos pensar em fugirmos? Né? Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Os ímpios, muitas das vezes, contra nós, armam ciladas, que são diretamente ligadas tanto no âmbito espiritual como no âmbito físico. Mas nós sabemos que a nossa luta como cristão não é contra a carne, mas contra o quê? Contra os principados, a potestades e os governos, né, das alturas dos céus, que está lá em, acho que é Efésios, potestades e principados, esse versículo está em, deixa eu pesquisar aqui, amados, Efésios 6,12, que diz: Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais no mal das regiões celestiais. Né? Em outras versões vai falar contra potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Né? Então, amados, continuando, né? Lá no Salmo 11, né? Então, há pessoas que se levantam contra nós, mas a luta do cristão não é contra a pessoa, contra a carne, mas contra aquele poder que está sobre essa pessoa. Mediante a isso, nós verdadeiramente, se crermos e pedirmos a Deus, nós recebemos o quê? As armas espirituais para o quê? Para nós sermos protegidos e lutarmos contra essas coisas, né? Versículo 11, Salmo 11. Salmo 11, versículo 3, perdão. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Né? Então, se nossa vida estiver bem firmada no nosso Senhor, né, a gente tem uma base profunda, uma base sólida, em que a palavra de Deus fala, o homem prudente, né? Eu vou falar rapidamente, senão esse vídeo vai ficar muito, muito longo. E vocês, chega uma hora eu entendo, que chega uma hora a gente cansa, né? O cansaço intelectual cansa tanto quanto o cansaço físico, na minha opinião, né? Até porque na escola a gente tinha intervalo entre uma aula e outra, eu acho que é exatamente por isso, mas só pincelando aqui. O homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha.
onde o vento bate, as ondas bate e aquela casa que se mantém de pé, porque foi edificada na rocha, que é Jesus. O homem imprudente, insensato, ele edifica a casa dele aonde? Na areia, onde bate o vento, bate a onda e aquela casa desaba. Por quê? Porque não tinha fundação, fundação, por assim dizer. Quando verdadeiramente nós edificamos a nossa vida em Jesus, né? Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se firmarmos em Jesus, nós vamos ter solução para todos os nossos problemas, de acordo com a vontade de Deus para nossas vidas. Entende? Muitas das coisas que nós sofremos na nossa vida, não estou falando de sentido de quem sofre mais é mais pecador, quem sofre não. Está repreendido esses pensamentos progressistas, humanistas, não, istas daí. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que muitas das vezes nós lidamos na nossa vida, no cotidiano, com fatos que são consequências dos nossos próprios pecados. Vamos imaginar aqui uma criança teimosa, em que o pai e a mãe fala várias vezes: filho, não coloca a mão no fogão, que você pode queimar a sua mão e vai fazer dodói. E aí aquela criança aproveita-se da distração dos pais e faz o quê? Ele vai lá e bota a mão no fogão. E ele o quê? Ele queima a sua mão. E os pais ficam desesperados e correm para socorrer a criança. Ainda que o pai e a mãe ame aquele filho e não queira que ele fique machucado, eles não podem fazer nada. Cabe à criança a sofrer as consequências do seu ato. Ainda que o pai e a mãe queira tirar aquela dor dele, a criança ainda vai lidar com o ardor daquela queimadura pelo ato que ela fez de desobediência. Muitas das vezes, coisas que nós sofremos nessa vida são consequências das decisões que nós tomamos há muito tempo. E com isso, vivemos a vida, talvez, de uma maneira que nós não queiramos, por assim dizer. Entende? Mas se verdadeiramente nos arrependermos de termos colocado a mão no fogão, Deus é misericordioso para o quê? Para nos perdoar e ter compaixão. Mas ainda assim, cabe a nós a continuarmos sentindo a dor da queimadura. Entende? E a dor é um processo em que, ao passar do tempo e aos cuidados devidos, tomando remédio, passando pomada, essa dor vai diminuindo até que um dia não doa mais. Entende? Mas ainda resta a cicatriz para o quê? Para você lembrar para aquela cicatriz e lembrar do que você fez e não voltar a cometer novamente. Nesse contexto, o que eu quero falar é que muitas das vezes coisas que a gente está sofrendo é consequência de nossos atos. Versículo 4. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Então, por vezes, a gente está passando por provações, por luta, por dificuldades, é o Senhor nos provando para ver se verdadeiramente o quê? Somos fiéis ao Senhor. E na provação, nós nos fortalecemos. Entende? Na aprovação, nós nos fortalecemos. A música do irmão Lázaro falou, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, porque aí tem uma parte que fala, o deserto é a escola do Senhor. Exatamente, entende? Depois que passa o deserto, nós nos fortalecemos. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu corpo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Então,
Basicamente é isso. Isso tudo, depois que eu falei bastante, né? Então, amados, eu nem vou botar legenda nesse vídeo, porque se eu botar legenda vai demorar mais ainda para esse vídeo sair, ele já está muito longo. Mas, basicamente falando, amados, tenhamos discernimento a esse pensamento que eu vou entregar a vocês agora. Se dentro de um ambiente conjugal, um casal está diretamente das partes correndo risco de vida, eu aconselharia assim se divorciar e sair desse ambiente perigoso. Deus pode abençoar, você pode orar e pedir a Deus pelo quê? Para que Deus mude o coração, tire o coração de pedra, coloque um coração de carne no seu cônjuge que está tentando algo contra a sua vida, né? Eu cito para vocês aqui em Mateus 2, versículo de 13 a 18, que fala assim, sobre a fuga para o Egito. Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Então o anjo do Senhor apareceu no sonho de José para o quê? Para alertá-lo para sair dali onde ele estava com Maria e com o menino Jesus e para que fugissem. Por quê? Porque Herodes estava o quê? Querendo matar ao Senhor Jesus. E ali José e Maria o quê? Fugiram. Então você tem que pedir, amados, sempre na nossa vida, cada decisão, cada escolha, cada pensamento da nossa vida, a gente tem que pedir pedir discernimento ao Senhor, para que Deus nos diga o que fazer. Então, o anjo do Senhor apareceu em sonho para José. Na sua vida, pode ser um irmão que vem da parte de Deus e entrega uma profecia. Pode ser um pensamento que vem na sua cabeça e aí você pensa, será que é da parte de Deus? Aí você dobra seu joelho e começa a perguntar, Senhor, dá confirmação, é isso? É para fazer isso? Então, eu falei, a única possibilidade de divórcio que eu falo aqui para vocês, como possibilidade, é em que uma das partes, né, encontra-se diretamente correndo um risco de vida, né? Porque aí é uma questão muito séria e imediata, né? Então você tem que pedir sabedoria e direcionamento ao Senhor, né? Então, aí eu vejo sim a possibilidade, segundo eu, a possibilidade do quê? Do divórcio e o afastamento dessa pessoa. Contudo, cabe o divórcio? Sim, mas não cabe o quê? Casar-se novamente. Ainda que você se divorcie, né? Se divorciou, não torne-se a casar. Porque se você tornar-se a casar, tendo seu cônjuge vivo ainda, eu falei que eu não vou falar de viuvez, né? Não vou entrar em viuvez nesse estudo. Não torne a casar, porque você será culpado do pecado de adultério. Amém? E é isso, amados. O vídeo de hoje ficou um pouco mais longo. Espero a compreensão de todos. Peçamos sempre a Deus discernimento para compreendermos a sua palavra e que Deus abençoe a todos. Um forte abraço.